A verdade é que a gente tem aí alguns desafios e eu acredito que muitas oportunidades com a reforma tributária. A gente vive num sistema tributário que já eu brinco, é um carro velho, mas é um carro que todo mundo conhece. Eu costumo usar uma expressão, né? A gente vive num manicômio tributário, mas a verdade é que pelo menos esse é um manicômio que a gente já conhece. A gente já sabe as regras, a gente já está acostumado, a gente já adaptou os sistemas para isso, os escritórios já estão com as suas rotinas estabelecidas. Então a gente está andando num sistema que tem seus defeitos, tem seus problemas, mas a gente já sabe como navegar nele. E a gente está partindo para um novo sistema, e esse novo sistema, a promessa é que ele seja bonitão, a promessa é que ele seja lindão, moderno. Vocês já ouviram, né? A gente está caminhando para as melhores práticas, é um sistema moderno, e é de acordo com o que é na Europa, é um IVA. Vocês ouviram essa expressão do IVA? Não é bonito falar que é um IVA, gente? É lindo falar que é um IVA. Eu acho muito curioso isso, as pessoas acham legal falar que é IVA. Então a gente está partindo para um IVA, não, mas é um IVA dual. Uau! Só o nome já é legal. Então a promessa é de que a gente está indo para um ambiente novo, um ambiente muito mais moderno. Mas será que é isso que a gente vai receber? Será que realmente a gente vai experimentar esses benefícios de modernidade? Uma coisa que eles prometem é simplicidade, né? Eu falo, isso vai ser moderno, vai ser simples, então, e agora a gente vai ver se a gente vai ter essa simplicidade, essa modernidade toda. A ideia por trás, o que venderam para a gente, né, é que a gente tem um modelo que vai ser radicalmente simples. Então, quando eles começaram a falar que iam aprovar a reforma tributária, eles falaram assim, galera, vai ser tudo muito simples. A gente vai ter um imposto único. Troca essa complicação toda, essa sopa de letrinha, ICMS, ISS, e troca PIS e COFINS, e troca tudo isso, a gente vai ter um imposto único. Depois eles coçaram a cabeça, falaram, não, mas único não vai dar. Não dá para ser único porque tem coisa que é dos estados, mas tem coisa que é da União. E aí a União não gosta de dividir nada com ninguém, eu não sei se vocês sabem isso. Um dos motivos ou uma das diferenças que eles criam no sistema tributário, eles criam uma diferença entre impostos e contribuições. Os impostos, eles são rateados entre os entes, eles são divididos, compartilhados. Então, um imposto que é estadual, ele vai para o estado, mas vai para o município, um pedaço dele vai para o município onde estava o contribuinte que gerou aquela riqueza para o estado. Então, ele se compartilha. O IPI é um imposto federal, portanto, ele vai para a União, mas também vai um pedaço para o estado, vai um pedaço para o município. Imposto você compartilha, mas contribuição social você não compartilha. Então, eles cresceram a arrecadação sempre em torno de contribuição social. Você vê o que depois da Constituição de 88, o que é que se viu aumentando? Contribuição. Então, eu tinha imposto de renda. Não, mas agora eu tenho contribuição social sobre o lucro. O que é isso? Outro imposto de renda. Só que esse eu não divido. Não é interessante? Eu tenho igualzinho, mas esse é meu, o resto é dos outros. Vocês se viram aí, estados e municípios, mas esse aqui é meu, só da União. Quando a União fala em ter imposto único, eles pararam, coçaram a cabeça e falaram, não, peraí, não dá para ter imposto único. Vamos dividir esse negócio aqui, no mínimo eu tenho que ter um imposto só nosso, só da União, e outro imposto, aí pode ser de estados e municípios, aí eles se viram lá para dividir. Então, por isso que eles falaram do tal do imposto dual, né, do IVA dual. Na verdade, é só para acomodar essa característica do que é meu e o que é nosso. Né? O que é meu, o que é nosso a gente compartilha aí depois. Outra ideia por trás dessa reforma tributária era de que a gente ia ter crédito de tudo. Vocês já ouviram isso ou não? Não, vai ter crédito de tudo. Tudo que você compra tem crédito, tudo que vem tem débito. E aí pronto, simples. Simples. A alíquota única, outra coisa que falaram, a alíquota única para tudo. Ouviram essa expressão de alíquota única? Vocês vão ver depois a alíquota única que veio.
Alíquota única. Gente, pensa o que é um produto bom de marketing. A reforma tributária é um produto excelente de marketing. Venderam simplicidade, eu não sei se vai ter tanta simplicidade assim. Venderam imposto único, esquece imposto único. Venderam alíquota única, você vai ver que isso está fora, E basicamente a gente vê que esse é um conceito que a prática vai fazer com que ele estoure rapidinho. Na hora que vocês vão ver, vocês vão sair daqui hoje cheio de ideias, cheio de planos para desenvolvimento e a gente vai descobrir, vai sair daqui, sabe, com essa bolinha estourada e com muita coisa por fazer. O grande objetivo disso, gente, não é só passar uma lista de campos de nome de imposto. Então eu vou criar esses campos. Gente, se fosse para isso, eu passava um e-book para vocês, estava tudo resolvido. O grande objetivo aqui é ver, espera um pouquinho, diante dessas mudanças, como que a gente pode se posicionar? Como que a gente pode ir para o mercado e ajudar o nosso cliente e se posicionar de uma forma mais forte? Como que a gente pode construir um ecossistema melhor? Acho que esse é o grande objetivo desse dia hoje. A gente foi vendo que a gente tem novos nomes para velhos conhecidos, né? Velhos amigos. A gente tem lá. Antigamente se falava, bom, antigamente não, ainda é hoje, né? PIS e COFINS, são contribuições federais. Não, agora eu vou mudar, agora vai ser um IVA, o IVA dual, então eu vou pegar o PIS e COFINS e converto ele na CBS. Pronto, tem a CBS aqui, azulzinha, olha que maravilha. CBS, ela é um IVA dual. Gente, o que é IVA? Não é imposto sobre valor agregado? Débito menos crédito, não é assim? PIS e COFINS já era assim? Já era um IVA? Era um IVA. Era federal? Era federal. Aí troco pela CBS. É um IVA federal. Não mudou nada. Muda o nome, mas a ideia por trás dele é exatamente a mesma. Percebe que é a mesma coisa? O conceito por trás dele de um tributo, débito e crédito, federal. Tá igual. Eu mudei o nome, mas o conceito verdadeiro por trás dele é o mesmo. IBS, eu tinha o ICMS já era um IVA, débito e crédito? Era um IVA. Só que ele era estadual. Pronto, o IBS igualzinho, um tributo estadual, baseado em débitos e créditos. Isso não mudou. Quem mudou, de fato, foi o ISS, os municípios, gente, na nossa federação, infelizmente, tem voz, e acabaram entrando nessa história. Então, o IBS é uma soma do ICMS com o ISS. Significa que quem é prestador de serviço vai ser contribuinte do IBS, tanto quanto alguém que é comerciante. Então, não tem mais aquela distinção de nota fiscal de serviço, né? Agora é tudo nota fiscal e a gente vai ter alguns reflexos para isso. Eu tinha o IPI, e aqui acho que isso começa a ter algum impacto para a gente. Tinha o IPI. A ideia do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o conceito por trás dele era assim, eu quero cobrar um imposto sobre os produtos que a indústria está fazendo. Mas ele foi mudando com o tempo, porque uma série desses produtos ele foi zerado. Imposto é zerado. Porque se o fisco ele tiver que fazer algum benefício fiscal, se ele tiver que ceder algum lobby, ele vai ceder ao lobby numa contribuição social ou num imposto? Na opinião de vocês. Por que é no imposto? Porque ele divide. Então, se ele tiver que abrir mão de alguma coisa, ele abre do imposto que ele está tirando do nosso, mas ele não abre mão do contribuição que ele está tirando só do dele. Então, você pode perceber, o IPI, uma série de produtos foram desonerados. Mas PIS e COFINS, eles tentam preservar o máximo possível. Se perde alguma coisa, é judicial. Porque se for depender da decisão do executivo, não vai mexer. Não vai mexer com PIS e COFINS. Mas o IPI, ele foi migrando daquilo que era para ser um tributo sobre a produção, ele foi migrando para ser um produto que acabou incidindo muito mais sobre
aquilo que o fisco entende que dá para cobrar ou justifica cobrar. Justifica porque isso daqui é bebida, vou cobrar lá em cima. Então, as alíquotas, inclusive, do IPI são altas. Ele cobra tributos sobre cigarro, já viu que o IPI do cigarro é caríssimo? Eles olharam para isso e falaram assim, poxa, mas essa é uma arrecadação que é boa, né? Não vamos perder isso não. Mas como que a gente não vai perder se a gente precisa remodelar tudo? Ah, vamos chamar isso de outra coisa, vamos chamar de IS. Cadê a IS? Aqui, essa aqui, está ao contrário. Ah, o imposto seletivo. Pronto, chamamos de imposto seletivo. A ideia por trás do imposto, eles chamam que é o imposto do pecado, gente. Vê que eles fizeram bem feito mesmo. Levaram a sério. É o imposto do pecado. Então, aquilo que tiver relacionado a qualquer coisa contra o meio ambiente, a gente vai tributar. E aqui isso é tão curioso, né? O que é contra o meio ambiente? O que é ofensor do meio ambiente? Não, carro elétrico é ofensor do meio ambiente. Por quê? Mas carro elétrico não era para ser, não, mas porque lá na origem e não sei o quê, a mineração das terras raras e tal, vou tributar. Então, ovo vai fazer mal para a saúde? Tem gente que tem época que ovo faz bem, tem época que ovo faz mal. Já viram isso? Daqui a pouco vai ter tem coisa... O IS, ele é para produtos que ofendem a saúde ou produtos que ofendem o meio ambiente. Então, eu posso... O que entra nisso? Tem hora que pode entrar o ovo, tem hora que sai o ovo, tem hora que vai entrar gordura animal, tem hora que vai sair gordura animal. Por quê? O que ofende a saúde? Percebe que existe um grande grau de subjetividade aqui? Tem uma área tributável, uma área cinzenta que é enorme, que pode ser explorada. E vai ser explorada, ora pelos governos, ora pelos lobbies. Tem hora que quem vai querer puxar um pouquinho mais na tributação vai ser o governo, tem hora que quem quer puxar um pouquinho para desoneração vai ser os lobbies, e é uma guerra de arrecadação contra base eleitoral e contra financiamento de campanha. Então, isso vai acabar mudando com o tempo. A única certeza que a gente tem é que a história do Brasil nos ensina como é que as coisas acontecem aqui dentro. E a gente acha que vai continuar acontecendo desse mesmo jeito. Com um novo carro, um novo nome para as coisas, mas vocês acham que o sistema, o jeito que as coisas acontecem, os lobbies vão deixar de existir? Não vão. Os interesses da indústria vão deixar de existir? Não vão. Eles vão continuar lutando para desonerações, eles vão continuar as associações, as entidades de classe, elas continuam, os sindicatos, eles continuam trabalhando, os lobbies continuam trabalhando. Então, estamos mudando muitos nomes, mas a verdade é que o que eu tinha antes, eu continuo tendo agora. Eu tinha PIS e COFINS, tenho CBS, tinha ICMS e ISS, tenho IBS, tinha IPI, tenho IS. Está mudando muita coisa no nosso sistema? É realmente uma revolução? É realmente uma mudança tão drástica assim? Está me parecendo que é mais uma reembalagem. É uma reembalagem do que a gente já tinha. Ah, mas então foi uma bobagem isso? Então a gente perdeu tempo, essa reforma tributária não vai mudar nada? Não, não é isso. Não é isso. Mas a gente precisa trazer a realidade. Tem algumas coisas que foi o que foi vendido, outras foram reembaladas. Então, vamos ver o que é que está sobrando, né? O que é que a realidade deixou sobrar para a gente. Então, primeiro, aquela ideia de que eu teria uma alíquota única que seria aplicável a todos os produtos e serviços, isso não vingou. Por que não vingou? Eu já acabei de explicar aqui. Porque a gente vive numa sociedade à base de interesses. Então, os lobbies vão trabalhando, muitos deles já trabalharam. Então, hoje, a gente tem produtos... Veja, no sistema atual, eu tenho produto tributado e tenho produto que não é tributado, não tenho? E tenho produto que é mais tributado do que outros, não tenho? Um é 25, 22, outro é 12, outro é 7. Eu tenho alíquotas diferentes e tenho produtos que são tributados e produtos que não são tributados. Isso vai acontecer exatamente igual. Exatamente igual. Eu vou ter produtos
que são tributados normalmente, produtos e serviços, outros produtos e serviços não são tributados, outros são mais tributados do que outros, tem reduções de alíquotas. Então eu tenho pelo menos 6 alíquotas padrões, 6 alíquotas básicas, fora as exceções, a gente já vai falar sobre isso. Eu tenho pelo menos 6 alíquotas diferentes. Eu tenho produtos que são tributados, produtos que não são, produtos que são mais e menos do que outro. A gente teve uma das promessas que era a seguinte: olha, a gente vai fazer com que esses tributos, eles tenham uma característica, eles vão ter uma base ampla de crédito. Vocês já ouviram essa expressão antes? Não? Base ampla significa eu vou tomar crédito sobre tudo que eu comprar, sobre toda a minha entrada. Tá bom. Quantos ERPs estão? Quem está aqui que é de ERP? Legal. Olha para o seu negócio. Olha para o seu negócio. Tem muita coisa que você olha e fala assim, vou poder tomar crédito de tudo. O que é esse tudo que você vai poder tomar crédito? Você vai poder tomar crédito dos seus custos com internet, parabéns. Vai poder tomar crédito com os custos do quê? De folha pode tomar crédito? Não pode. Não pode. Vai mudar muita coisa? Eu vou tomar crédito de tudo. De tudo o quê? O que é tão diferente assim? Não, mas eu vou poder tomar mais crédito? Vai. Vai poder tomar mais crédito do que hoje. E aqui, de novo, eu quero trazer à memória um pouco da nossa história. Quando a gente começou o ICMS, eu não sei quantos acompanharam isso, mas a promessa era de que o ICMS, que era um IVA, ele também seria um tributo de base ampla. Vocês sabiam disso, não? Era para tomar crédito de tudo. Aí, de repente, quando foi mesmo o negócio virar, eles falaram, mas espera aí, base ampla, é melhor tirar um pouco desse crédito. Olha, crédito sobre uso e consumo, vamos deixar entrar esse crédito só depois? Mas a promessa, você lembra disso? A promessa era que eu teria crédito de tudo. Depois eles foram tirando isso. Eles tiram os créditos que não vão interessando. Ah, não, mas veja bem, olha, sobre uso e consumo, não. Olha, mas ativo imobilizado, não. Mas não vou ficar feio aqui, não vou ter muito como impedir esse crédito, porque vai impedir investimento. Não, eu vou dar o crédito, mas eu vou parcelar. Então eles vão criando restrições ao crédito conforme a necessidade, ou conforme a conveniência, ou conforme a estratégia que cada estado ou que a União tem. Então, a ideia de uma base ampla, ela é uma ideia bonita, mas eu me lembro que começou assim também. Então, será que dessa vez vai ser diferente? Ou a gente vai ver a história sendo repetida? Ninguém sabe. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Está acontecendo uma coisa parecida agora, Fabrício, com o Estado facilitando a exportação de commodities, né? Porque está falando do crédito, a retenção de ICMS para não onerar os exportadores lá. Estão liberando os créditos. Tipo assim, no Brasil nunca vai ter uma mudança de paradigma de base, vai ser sempre esse puxadinho, né? Eu, pelo menos, vejo que nunca vai mudar, assim, essa opinião. Nada está me indicando que vai mudar. A gente vê, uma coisa é o discurso, outra coisa são as ações. As ações estão mostrando que é um pouquinho do mesmo. E veja, se o governo do estado está podendo usar os créditos como uma medida de alívio, mas espera um pouquinho, esses créditos não eram dos contribuintes? Não já devia estar no bolso deles? Como é que eu uso uma coisa que já era para ser seu, eu uso para poder trazer alívio para você? Não, meu irmão, você não está fazendo favor nenhum, você tinha que estar me dando esse dinheiro muito antes. Já é direito meu. Mas ele retém o direito. Entende o conceito que eu quero mostrar aqui sobre... Uma coisa é o discurso da base ampla, outra coisa é como que isso vai acontecer na prática. Então, é bem verdade que hoje... Quando a gente olha para PIS e COFINS, em virtude de algumas decisões judiciais, até a gente teve um alargamento interessante da base de cálculo. Um pouquinho diferente do ICMS. Eles incluíram lá um conceito daquilo que é essencial para o negócio, você poderia tomar crédito. Isso alargou bastante a base de cálculo de PIS e COFINS e, nesse sentido, se aproximou do que está ficando hoje com o IBS e CBS.
Então você vai poder tomar crédito de coisas que hoje não dariam crédito. Por exemplo, sei lá, uniformes. Só alguns setores poderiam tomar crédito de uniforme, agora todos vão poder tomar crédito. Eu ajudo, eu tenho uma despesa lá, eu pago creche para funcionário. Aquilo é uma despesa que você vai poder tomar crédito, sei lá. Os EPI você já poderia. Tem uma série de coisas que muitos não tomam crédito e que vão poder tomar crédito. E vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. A desgraça é como isso vai acontecer e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Como que você vai controlar isso? Tem uma coisa boa, gente. Não tem substituição tributária. Vocês já lidaram com substituição tributária? É infernal ou não é infernal? Para o lojista, ele acha uma maravilha, não acha? O lojista, ele gosta disso porque ele acha que ele está comprando desonerado. Vocês já perceberam isso? Eles gostam de vender porque ele fala, não, isso aqui não tem imposto. Não, cara, você já pagou na compra esse imposto. Você já pagou ele antecipado, saiu do seu fluxo de caixa. Mas ele acha que ele está ganhando muito, né, porque quando ele vende, ele não tem que pagar de novo o imposto. Não tem substituição tributária. Mas na prática, isso daqui é infernal. Existem cadeias que são muito afetadas. Eu recolho substituição tributária aqui, de repente eu vou vender para fora do estado, eu preciso recolher de novo, depois eu peço ressarcimento no meu estado, e aí o estado demora para me pagar, e é um drama, é um drama. Substituição tributária não é algo fácil. Tanto não é algo fácil que não tem em muitos países, né? Essa é uma coisa boa nossa, a gente é criativo, a gente foi criativo com substituição tributária. Não tem substituição tributária. Eu digo, não tem substituição tributária? Ainda. Será que vai ter? Não sei. Eu acho que é uma coisa que talvez não tenha. Talvez não tenha. Mas tem umas coisas parecidas. Eu estou dizendo que a reembalagem é boa. A reembalagem é boa. Eles fizeram uma boa reembalagem. Não tem substituição mesmo, não tem. Qual é a ideia da substituição tributária? É que eu antecipo o recolhimento do imposto antes que o fato que gera a obrigação daquele imposto aconteça. Então imagina, para o supermercado, qual é o fato que gera a obrigação dele pagar o ICMS? É ele vender a mercadoria, não é isso? A circulação da mercadoria. Então, quando eu estou vendendo ela, eu preciso pagar a minha parte do ICMS. Veja, eu não vendi a mercadoria ainda, o supermercado não vendeu, mas quando eu compro da indústria, eu já tenho que pagar o ICMS. O fato gerador não ocorreu. E aí eu preciso criar mecanismos para estimar, para chutar como que essa operação aconteceria. E para isso que tem os MVAs, ou IVAs, ou para isso que tem as pautas. A ideia é eu atribuir um valor que essa operação que não aconteceu aconteceria, e aí eu cobro sobre este valor que eu estou estimando. Não tem substituição tributária, mas o fato gerador, que é a circulação da mercadoria, ou que é o faturamento, agora esse fato gerador ele tem uma característica, tem um exceto. Se você, por exemplo, faz antecipação, se você faz uma antecipação a fornecedores, então eu pago antes e recebo depois. Isso é muito comum quando você compra equipamentos, muito comum quando você compra máquinas, não é assim? Você paga primeiro e depois você recebe. O pagamento, ele é fato gerador hoje de ICMS? O pagamento não é. Estou pagando antecipado, mas quando ele me entregar o equipamento, aí então acontece a circulação da mercadoria. Agora, a reforma tributária falou o seguinte, não é só isso não. Se você pagar ou circular a mercadoria, ou se você tiver o faturamento ou o pagamento, o que acontecer primeiro vai fazer incidir o imposto. Então, se eu pagar antecipadamente para um fornecedor, eu já preciso fazer o recolhimento do imposto. Percebeu o impacto disso? Se eu preciso fazer isso, significa que o fornecedor precisa emitir uma nota. Quem é de sistema já vai pensando aqui nos problemas disso. O fornecedor, então, eu emito uma nota sem ter circulação de mercadoria, uma nota só de débito. É do débito do imposto, porque agora quem está me pagando
vai ter que pagar e para ele aquilo vira um crédito. Percebeu a diferença? Uai, eu estou pagando imposto antecipado. Não é mais ou menos a lógica da substituição? Estou pagando imposto antes de eu receber a mercadoria em casa. A gente consegue ser criativo, gente. A gente é criativo. E agora a gente vai precisar lidar com essa criatividade, com essa complexidade dentro do sistema e dentro das nossas operações. Quer dizer que se o fornecedor não emitir a nota, ele agora está sonegando mesmo sem ter emitido, ele nem produziu ainda o equipamento. Ele recebeu a primeira antecipação, ele já tem que declarar o imposto, emitir a nota por aquele imposto e receber esse valor e controlar ele. E do lado de lá, o comprador precisa controlar que já fez um recolhimento. E quando ele receber a nota do produto, da mercadoria, ele não vai poder ter de novo. Então, se você não controlar isso direitinho, ele vai pagar 2 vezes. Percebe o desafio aqui? Isso aqui é chato, hein? Isso daqui vai precisar ter um controle bom disso. Agora, eu aqui contei a ideia do o que é só reembalagem, né? Mas e o que gera impacto de verdade? Tem coisa que muda e que gera impacto? Tem. Eu tentei separar os principais aqui. Primeira coisa são os tributos, são tributos por fora. A ideia de tributo por fora e tributo por dentro é uma ideia contraintuitiva, uma ideia esquisitinha, mas a ideia é assim, hoje a gente lida com os tributos por dentro do preço, né? Assim, então, quanto que eu vendo? Eu vendo um produto por R$100. Dentro dos R$100 tem, por exemplo, R$70, que é o que eu queria receber, mas eu precisei colocar aqui mais R$10 de PIS e COFINS, precisei colocar aqui mais R$20 de ICMS. Pronto, então agora estou vendendo por 100, porque dentro deste valor, eu estou incluindo o valor dos tributos. E é uma coisa curiosa, porque quando você faz isso, ele acaba incidindo sobre ele mesmo. É uma coisa chata isso. O que hoje é tributo por fora? É, por exemplo, o IPI. Então, quando você tem uma nota que a indústria vende para o supermercado, aquela nota de, sei lá, valor da mercadoria, R$1.000, mais 10% de IPI, então mais R$100 de IPI. Total da nota, 1.100. Eu adiciono ao valor da mercadoria aquele imposto e eu sei o que eu estou pagando de produto e o que eu estou pagando de imposto. Fica evidente isso. Então eles falaram o seguinte, olha, o IBS e o CBS, que são aqueles tributos que estão substituindo PIS, COFINS, ICMS, ISS, todos esses tributos vão ser agora por fora. Então, uma coisa é o que a loja vende, eu estou vendendo este produto a R$10, e outra coisa é o imposto que vai incidir sobre aquilo. Então, se o meu produto é R$10, eu vou ter mais 27%, 28% de imposto sobre esse valor, então eu vou pagar 10 mais R$2,80 de imposto por fora. Então, quanto que o consumidor vai desembolsar? R$12,80 por um produto de 10. É assim hoje com o IPI, e a ideia é que isso seja assim com o IBS e o CBS. Que bom, todos os tributos vão ser por fora? Não. O IS, que é o que está substituindo o IPI, esse é por dentro. Percebeu que eles inverteram? Agora, se a ideia era da transparência, eles falaram isso, não, aqui a ideia é da transparência. De fato, o imposto por fora da transparência. Por que eles não estão colocando o IS por fora também? Já pararam para pensar nisso? O IS, ele é um imposto seletivo, ele é um imposto que é o imposto que penaliza, né, o imposto do pecado, o imposto que penaliza sobre bebida, imposto sobre carro elétrico, coisa ruim, assim, né? Daqui a pouco vai ser sobre também. Imposto sobre coisas que fazem mal ao meio ambiente ou à saúde, então eu vou penalizar esses produtos. Se eu vou penalizar, eu estou falando em cobrar 5%? Não, estou falando em cobrar alíquotas pesadas. Eu vou cobrar 30%, vou cobrar 20%, vou cobrar mais 50%, 60%. São alíquotas altas. O que acontece com isso? Eu vou pagar um produto R$10,
Se coloca no lugar. Você vai pagar um produto R$10, imagina numa alíquota de IS de 50%. Você vai pagar R$10. Você chega no caixa, está aqui, R$10. Não, 10 não. É 10 mais 50%. 5, é mais 5, é mais 5. Não fica uma sensação de, pô, mas o governo tá ficando com muito dinheiro. É uma sensação que hoje só quem compra direto da indústria tem. O consumidor não vê isso. Agora o IS, ele não vai ser pago, ele vai ser pago pelo consumidor final também. Então o consumidor final passa a ter uma impressão muito ruim se ele fosse por fora. Então eles falam, não, esse daqui está difícil de deixar por fora, deixa por dentro. Vamos deixar esse por dentro mesmo, esse esconde. Então você que ia vender por R$10, agora eu tenho que vender por 15, porque aquele imposto vai fazer parte do meu preço. E aí o IBS e o CBS vão incidir sobre 10 ou sobre 15? Sobre 15. E aí eu volto à história de pagar IBS e CBS por dentro do... Vou pagar sobre um imposto, sobre o IS. Vai voltar, você acha que vai ter a mesma tese? Não. Mesma discussão de pagar PIS e COFINS sobre ICMS? Mesma coisa. Percebe a história se repetindo? O FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, ele faz essa função do IS? Eu acho que tem alguma similaridade ao fato de que eu tenho produtos que têm, produtos que não têm. Só a diferença é a justificativa, né? Eu acho que é a mesma coisa. A ideia é, eu vou fazer isso e vou destinar à pobreza. O IS, por ser um imposto, uma outra característica do imposto é que ele não tem destinação específica. O Fundo de Combate à Pobreza tem, né? O IS não vai ter. Obrigado. Tributos por fora, então vamos lá. Então o que é 27%, 28% é por fora. O que é alíquota pesadona é por dentro. Isso daqui vai gerar impactos na loja. Você já consegue imaginar os impactos disso aqui na loja, não? Eu não sei, eu agora eu não sei. Esses impactos são impactos grandes. Eu vou falar depois sobre isso daqui para frente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tem impacto prático na loja. Tem consequências práticas na loja, a gente já vai falar sobre isso. Uma outra coisa que vem para mudar tudo, e vem para mudar tudo a ponto de a gente querer ter uma sessão só para falar disso, é o tal do split payment. Split payment, isso aqui vem para isso realmente é uma inovação. A ideia aqui é que, bom, quanto que é a minha conta aí, garçom? A minha conta é R$10. É R$10 mais o valor do imposto. Então eu vou passar aqui no cartão. Quando passa no cartão, o fisco fica com a parte dele e eu só recebo o meu, que é o tal dos R$10. Essa é a ideia por trás do split payment. A ideia é boa? Onde é que o diabo mora? O diabo mora nos detalhes, vocês sabem disso, né? E a gente vai poder ter uma oportunidade de ter uma sessão só sobre split payment, porque aqui tem suco para a gente espremer. Aqui tem coisa que vai ser relevante. Vocês imaginam o impacto disso na operação? Tem muito impacto aqui. E outra coisa que vai mudar tudo, tributo devido no local de destino. Hoje, quando você fala de uma operação da loja física, e só uma loja, você está falando dela só vender dentro dela mesma, fica fácil essa ideia de alteração de para quem eu devo pagar, não muda tanto, né? Mas você imagina uma operação interestadual, uma operação que eu estou vendendo para alguém de fora. Eu preciso vender, mas o tributo não é o tributo dentro do meu estado, é o tributo devido para o estado de destino. Quem atende e-commerce, quem tem e-commerce, loja de e-commerce, dá para imaginar o impacto disso, não? Porque agora um mesmo produto vai ter possíveis várias tributações para cada estado. E a gente vai ver que não para aí. Isso aqui muda muita coisa, a gente também vai estudar um pouquinho desses reflexos. Isso daqui gera tanto reflexo, tanta consequência, que eu acho que vai ter uma sessão que eu explorei um pouquinho mais disso,
nos aspectos práticos e nas oportunidades que eu visualizo para os RPs e para as operações das contabilidades. Acho que vai ser uma coisa interessante, um oceanão aqui para a gente navegar bom. Tu acha que vai ficar igual lá fora, que nem você mesmo falou, um produto de R$10, tá na prateleira R$10. Tu vai pagar, tu pagou 15. Vai precificar dessa forma, você acha, aqui no Brasil também? Não sei. Ninguém sabe. A verdade é que a gente tem mais perguntas do que respostas. Porque não está pronto. Gente, a gente está discutindo uma coisa que já era para estar valendo, né? Já, olha, vamos entregar tudo. Mas ninguém tem um monte de coisa que não está regulamentado ainda. Tem um monte de coisa que ninguém sabe. E o fisco dizendo, não, mas vai, emite aí o cupom. Emite aí com os campos novos. Tá, mas como? Tem um monte de incerteza, tem um monte de coisa que ainda não está claro. Bom, quando você fala imposto por fora, é para eu entender isso. É para eu entender que eu tenho um valor de produto, então na etiqueta eu vou botar lá R$10. E quando passar no PDV, eu vou botar R$10 mais o 2,80, 2,70 do imposto. Essa é a lógica, essa é a lógica. É assim que é nos Estados Unidos, que é o imposto por fora. Então, eu pago lá o valor dos $10 mais o sales tax. A ideia do sales tax é uma ideia muito parecida com essa, do IVA. Qual é a grande distinção do sales tax? Vocês sabem, não? A ideia que a gente poderia ter adotado o sales tax aqui. Deus é bom que não deixou. Quanto mais difícil, melhor para a gente. Pensa, é melhor que seja difícil. Se fosse muito fácil, a gente estava meio em risco aqui. Então, que bom que não foi esse sales tax. A ideia do sales tax é o seguinte, ele tem um conceito que a gente também tem aqui no Brasil, que é o diferimento. Diferimento. Eu não pago aqui e outra etapa da cadeia vai pagar. Então, basicamente, a ideia é, ninguém paga a não ser que venda para o consumidor final. Essa é a ideia do sales tax. E se aqui a gente tem XML de nota fiscal, né, aquela coisa toda, lá eles têm o que eles chamam de certificado de isenção. Então, eu vou fazer uma compra. Eu sou um distribuidor e compro da indústria. Eu vou comprar da indústria, a indústria vai falar assim, você vai pagar o sales tax ou você vai me dar um certificado de isenção? Não é ele que me dá o certificado, é o comprador que emite um certificado dizendo o seguinte, estou declarando que esta compra eu não vou vender para consumidor final. Entendeu a lógica? Então, ele entrega um certificado de isenção e, em troca disso, ele não precisa pagar o sales tax. Agora, eu vou vender. Você, supermercado, você é consumidor final ou não? Ou você vai revender? Não, vou revender. Então, você me dá o seu certificado e não precisa me pagar o sales tax. Aí vem o supermercado, agora ele vai vender para o consumidor final. Se é para o consumidor final, aí incide o sales tax. 6%. 7%, 8%. E a gente falando aqui em 28%. É diferente, é diferente. Uma coisa é eu chegar no caixa e achar que eu me confundi. 6% de diferença, sabe? Assim, você vai pagar, deu $100, não, mas 106. Beleza, sabe? É uma coisa assim aceitável, né? Mas era 100, agora virou 130? Isso, porque a população vai começar a ver quanto custa o imposto. Isso. Porque hoje o pessoal não sabe. Quais foram os benefícios da ideia do tributo por fora? Exatamente a oportunidade de transparência. Mas eles falam, eles não usam essa expressão, oportunidade. Essa expressão fui eu que acrescentei. Eles falam, a gente vai dar transparência. E eu disse, não, nós temos uma oportunidade de ter transparência. Será que eles vão deixar essa oportunidade ser realidade? Não sei. Há uma ideia que a legislação consumerista, né, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, queira proteger. Eu falo proteger o consumidor. Isso não é proteger o consumidor, isso é enganar o consumidor. E vai dizer assim, não, para o senhorzinho não ficar confuso lá e tal, faz o seguinte, o imposto ele é calculado por fora, mas você divulga ele na etiqueta por dentro. Cadê a transparência? Foi embora. Não, mas no cupom você diz. Se é o que vai olhar cupom? Ele olha a etiqueta, ele não olha cupom.
Ele olha a etiqueta. Então, temos aqui uma ótima oportunidade de ter transparência. Será que nós vamos ter? Eu garanto que se você atende supermercado, atende varejo, alguém já te contou alguma história de que chegou lá cliente dentro da loja xingando o dono de ladrão, não é? Porque tá caro. Vocês já viram isso, gente, não sou só eu. Chegou aqui reclamando, dizendo que estava caro, que eu era ladrão, que estava cobrando muito alto, e na verdade não era o imposto, né? Então, o reflexo do imposto. Poxa, eu vendo tem 22% de imposto, na compra tem 12%. Pô, vai ficar caro essa história. Essa diferença aqui vai fazer eu ter que cobrar muito caro. Então, será que o fisco vai deixar as pessoas saberem quanto vai para ele e quanto vai para o dono? Porque agora seria a oportunidade, seria a revenge do dono, que ele ia poder falar assim, não, eu não estou roubando aqui, está roubando é o fisco. Vai reclamar com ele. Minha mercadoria é R$10. É o fisco que está fazendo você pagar 13, não sou eu. Então, será que o fisco vai deixar isso? Não sei. E aqui não é uma questão de o fisco, é uma questão de estratégia de governo. Não sei, não sei. Eu gostaria muito que fosse a etiqueta só o valor do preço. Eu gostaria que fosse, acho que seria muito honesto. Mas eu acho improvável. Eu estou achando que, no fim, vocês vão ter que gerar a etiqueta com o valor dos tributos somados ao valor da mercadoria. Mas isso é o fisco que a gente justifica hoje. Quando você vai lá no finalzinho com base dos impostos, tudo lá. Quem faz a conta inversa? Ninguém olha para aquilo, ninguém olha para aquilo. Agora, se tivesse na etiqueta, não olhava? Na etiqueta eles olhariam. É aí que eu acho que está a pegadinha. Vou falar a porcentagem, não o valor também, né? Que a gente mostra. Outra coisa, quem é que sabe fazer conta hoje? Ninguém sabe fazer conta por As pessoas... Gente, eu não estou... Olha, e a gente costuma dar treinamento aqui dentro, gente. Eu vou dizer, teve dia que eu saí daqui, eu falei, gente, é conta de multiplicar, gente, é conta de multiplicar. Mas não é o dia a dia das pessoas, elas não fazem aquilo, não estão habituadas. É de uma geração diferente. É uma geração diferente. Eu vejo meu pai, eu não termino de falar, ele já sabe os números, assim, tudo de cabeça. Uma máquina de fazer conta. Eu já não sou assim e as gerações mais novas parece que são menos ainda. Hoje tem tudo calculadora, hoje tem ChatGPT. Eu pergunto pro ChatGPT a conta. E a oferta do supermercado vai ser 0 imposto nesse produto. Compre hoje. Já pensou isso? Você não vai nem pro preço da oferta. Se eu falar para você que você está antecipando um slide, você acredita, não? Vai mudar a forma de fazer a oferta. Cara, pensa nas oportunidades que você tem em torno disso. Gente, nós nem estamos falando aqui de cashback. Vai chegar a hora do cashback. Vai chegar a hora do cashback. Olha as oportunidades de reembalar isso. De reembalar isso. Mas como você mesmo falou, Fabrício, a primeira vez que eu fui para fora, me estranhou. Você vê na prateleira 10 valor? e paga... Mas você pagar 6% é uma coisa. Agora, 10 você pagar aí 13, 15... É absurdo. Absurdo. É absurdo. Isso aí. Vai ser difícil de engolir. Então, agora, quais são as consequências práticas disso? Se essa transparência ocorrer, o que você acredita que vai acontecer com a lojinha de bairro? Chega lá, o senhorzinho, ele vai comprar. Pois não. Ele tira o dinheirinho, aí ele tira o dinheirinho, faz assim, aí é R$10 que ele já somou. Você sabe que ele já somou. Ele foi pegando as coisas, foi somando na cabeça, ele chega lá, tá aqui, R$10. Não, senhorzinho, é 13. 13? Não, eu vi que é 10. Não, mas é 13, porque o 3 é do imposto. O 3 é do imposto. Ou vai ter aquela briga do tá errado lá, e fala, não, que agora mudou. Mudou. Não, então não imprime esse cupom, não. Não gera esse cupom, não. Mas eu preciso, se eu não gerar esse cupom, eu estou te pagando em dinheiro. Não, mas não, eu não posso não pagar, não posso não declarar isso daqui, eu preciso declarar. Se o senhor declarar, se o senhor gerar o cupom, eu vou lá no vizinho, porque ele não declara, ele não gera o cupom. Você percebe que agora vai mudar. Eu garanto que muitos aqui já foram pressionados ou foram procurados por pessoas que queriam que vocês dessem um jeitinho. Queria que criasse um mecanismo. Agora, e ele queria um mecanismo que escondesse do cliente
o que ele realmente estava fazendo. Agora mudou. O que vai acontecer é que o cliente vai pressionar a loja. Se essa transparência de fato for acontecer, o cliente vai pressionar a loja a sonegar. E isso aqui é uma consequência prática enorme, enorme, enorme. E ele não vai ter chance de fazer isso se receber em cartão, porque o split já vai mandar tudo para o fisco. Mas ele vai poder fazer isso em dinheiro. Vai poder fazer isso em dinheiro. Alguém ouviu uma iniciativa de restringir dinheiro e começar a trocar isso por moeda digital? Por quê? Por conta disso aqui. Porque agora, com a moeda física, eu ainda posso ter sonegação, mas com a moeda digital não consigo. Dose isso, né? Não é dose, é só... Dose é a restrição das liberdades, mas tem essa consequência. Vai mudar de onde vem o interesse na sonegação. Eu fico imaginando que as grandes redes vão ter menos chance de fazer isso. É muito exposta, tem muito a perder. Mas o cara que está começando, o cara que tem uma lojinha, de repente num lugar, numa comunidade, será? Se hoje os caras já sonegam, tentando esconder, imagina o que vai acontecer se essa transparência realmente vingar. Se as pessoas puderem saber quanto que de fato é do governo e quanto que é deles. Tributo por dentro. Né? Quem é que ganha em colocar o tal do IS por dentro do preço? Ganha o fisco. Né? Ganha o fisco de, primeiro, esconder o quanto ele está arrecadando. Então, esquece o negócio de transparência. E ele ganha em segundo lugar, porque ele está ganhando um imposto. Ele ganha um imposto... Então não vou fazer movimento. Eu vou ficar quieto aqui. O governo, ele ganha duas vezes. De um lado, ele ganha porque esconde quanto ele está cobrando a mais daquele produto. De outro lado, ele ganha quando ele recebe mais IBS e CBS por ter inchado o valor do preço. E, de novo, ele não está inchando em 10%, ele está inchando em 30%, 40%, 50% o valor do preço. E daí, então, ele está aumentando em 30%, 40%, 50% o valor do CBS e IBS que ele está recebendo. É pouco dinheiro ou não? Não é pouco. Não é pouco. E normalmente para produtos caros, de valor agregado alto. Então, a transparência vai embora e a consequência disso é que provavelmente a gente vai ter teses de novo, a gente já está preparando a nossa, a gente vai ter teses de incidência de imposto sobre imposto, e se houver coerência no Brasil, o que também não é nada garantido, era para ser uma tese vencedora. Em relação ao supermercadista, hoje é a questão do Pix, não tem direcionamento, mas assim, hoje, se os supermercadistas não tomar cuidado, você não é isento da taxa. Hoje a taxa do CNPJ do Pix, ela já está sendo superior à taxa dos cartões, se você não se atentar. E a pessoa não percebe. Não percebe, porque você fala, o Pix cai direto na minha conta. Aí a hora que ele tributa sobre o total, né, das operações diárias, na hora que você faz a soma do montante do mês, dependendo da loja, ela já está quase ou igual ou superior ao que você perde para os bancos, né, no caso direto. O que não é pouco dinheiro, né? O que não é pouco dinheiro. Gente, só vai afunilando, só vai afunilando. O split payment, eu mencionei o que ele é, a ideia dele, né, essa ideia de que o fisco ele recebe o dele na fonte. Espera um pouquinho, então não tem apuração? Vai morrer a apuração? Não, eu continuo tendo apuração. O que é que eu estou fazendo? Estou pagando antecipado. Não tem negócio de esperar a apuração e aí gera o valor da guia e aí então eu pago a guia. Não é uma transação fácil. Você gerou uma guia, você é contas a pagar, aí eu pago aquilo, dou baixa naquele contas a pagar. Agora não. Agora fica parecendo uma coisa muito mais como um cartão de crédito, né? Eu tenho vários lançamentos e depois eu faço uma conciliação daquilo que eu já paguei antecipado, menos o total que eu tinha que pagar, e aí o que sobra, se é que vai sobrar, eu pago. Para empresas que vendem muito com meios eletrônicos, não tem o que sobrar. O que vai acontecer é o contrário.
é que ele tem que pegar o dinheiro de volta. E como é que ele vai pegar esse dinheiro de volta? A seguir cenas dos próximos capítulos. Tributo no local do destino. Eu falei que isso aqui ia ter impacto. Tem impacto. Toda vez que eu falo em fazer uma venda dentro da minha própria loja, eu tenho um determinado tributo já conhecido, né? Para essa loja, é desse jeito, enfim. Hoje já é assim, hoje a gente já tem essa característica. Aí, se eu estiver falando em e-commerce, morre isso, porque agora, no e-commerce eu tenho um problema que era um problema por estado, né? Eu tenho um problema por estado. Agora eu não tenho mais um problema por estado, eu tenho alíquota por município. Alguém já notou isso ou não? Quantos municípios a gente tem no Brasil? Eu avisei, né? Eu avisei. Você tem lá 5.500 e tantos municípios e cada um deles tem o direito de dizer se ele quer colocar uma... De novo, isso é igualzinho nos Estados Unidos, eles chamam de surtax. Eles podem colocar uma sobretaxa que é a partezinha dele, município. Pode ser 0,1, 0,2, 0,3. Aqui não é o impacto financeiro que conta. Aqui é o fato de que se essa alíquota estiver preenchida errada, você não emite o cupom. Você sabe disso ou não? Se tem alguma coisa pior do que travar a caixa, travar a venda, eu não sei. O que dispara alarme lá? Não é isso? O alarme, assim, DEFCON 1 é isso. Para tudo, alerta de terrorismo. Parou o caixa. Então, a alíquota do município pode ter um impacto gigante, e esse impacto não é só para o e-commerce. Imagina lojas que tenham operações que vendem para municípios vizinhos. Ele, para a venda que ela está fazendo dentro da loja, é uma alíquota. Se ele estiver vendendo, entregando no município vizinho, ele já tem que emitir e cobrar uma alíquota diferente. Isso muda o cadastro dos produtos dentro dos RPs. Tem que mudar o cadastro dos produtos dentro do RP. De novo, isso já se aproximou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele já é assim. Inclusive lá, uma das soluções que eles encontraram é fazer a alíquota por um range de CEP. Vocês já viram isso, não? Por range de CEP. Por que isso? Porque às vezes, numa mesma rua, do lado de cá, você está numa cidade, do lado de lá você está em outra. Lá nem é a cidade, lá é condado. É por condado. E o condado, às vezes, passa no meio da cidade. Ei, que desgraça. Você pensa que só a gente aqui que tem problema? Não é. Todo o mundo inteiro tem problema. Cada país que você visitar, você vai ouvir os caras falando assim, nossa, imposto aqui é uma loucura. A gente foi para a Itália, ficou lá um tempo. O pessoal lá na Itália, não, aqui é o sistema mais complicado do mundo. A gente dava risada. Você não sabe o que você está falando. Nosso sistema aqui é muito complexo. A gente tem 4 alíquotas possíveis. 4 alíquotas. A alíquota do município pode mudar muita coisa. Significa que tem que mudar o nosso cadastro e o jeito que a gente vincula a tributação ao produto. Então, de novo, a gente pretende ajudar vocês sugerindo algumas coisas para ajudar a resolver esse problema. Qual que é o resumo final dessa história? O resumo final é: o manicômio foi reformado, galera. Mas ele está aberto, tá? Ele está trabalhando, está funcionando ainda. Pode ter mudado de endereço, ele pode ter mudado, reembalado, reinauguração, sob nova direção, mas a verdade é que ele está trabalhando a reinauguração da loja. Mas é o seguinte, a gente continua tendo muitos desafios a serem resolvidos. E aí depois a gente vai analisar, tá bom, ter isso é bom ou ruim? Depende de como a gente vai encarar isso, depende de qual é a nossa postura ou abordagem, como que vai ser o nosso posicionamento em relação a isso. A gente vai ter um pouquinho mais disso depois. Consegui dar um overview sobre o que a gente vai ver ao longo desse dia? Isso vai ajudar vocês? A ideia, então, é traçar, ao longo desse período,
atacar esses principais pontos e depois a gente vai ter uma sessão exclusiva só para sugestão de implementações e uma sugestão de melhorias. E depois a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Combinado? Vamos fazer um pit stop, tomar um cafezinho, banheirinho e a gente segue para a nossa segunda sessão? Obrigado, gente. Valeu.